Eu estou vendo um supermercado, Exatamente. certo? Temos aqui um supermercado, aqui está o dispositivo IoT, e nós temos que ele está recebendo e transmitindo a telemetria da temperatura de um equipamento, simulando uma geladeira, né, alguma coisa assim no supermercado, e vai ter aqui um alarme programado para esse caso aqui, para esse cenário. Tá. E aí essa informação, ou seja, que está da máquina do supermercado, ou das máquinas, estão indo para um servidor, né, para um ambiente. Isso, está indo para uma plataforma IoT, ele está recebendo continuamente essa telemetria, no caso aqui da temperatura em específico. Ele recebe também da umidade, mas nós estamos nos concentrando na temperatura. Né? E tem aqui o acionamento de um equipamento. Tá? Então, nesse cenário que nós programamos, ao apresentar falha nesse equipamento, essa temperatura começa a se elevar. E atingindo um determinado limite, ele vai disparar um alarme e enviar automaticamente por Office Track, né, uma solicitação de visita para manutenção técnica. Legal. E o Office Track é uma plataforma que a Trescom trouxe, né, de Israel já há 9 anos, consolidada no mercado, certo? Para assistência, para Field Service Manager, Workforce Manager, e totalmente automatizada a forma como vocês montaram, seria isso? Exatamente, mas o mais interessante é a flexibilidade que o Office Track tem, de se encaixar em vários cenários. A gente usa a mesma ferramenta, customizada de forma diferente, para vários cenários e várias situações. Ou seja, cada empresa pode criar da forma como... Bem tranquilo e low code. Ah, legal. E o que nós estamos fazendo aqui é real time, hein? Não tem fake. A telemetria que está sendo enviada aqui é o que nós estamos observando lá. Tanto que agora eu vou aqui desligar o equipamento, simulando um defeito. Tá? E a temperatura vai começar a subir gradativamente. Aqui nós podemos trazer para o nosso mundo real como se um equipamento de refrigeração, freezer, né, onde ficam os perecíveis, carnes, exemplo, congelado. Exatamente. Que no outro dia, né, quando a primeira pessoa chegasse no estabelecimento e acabar percebendo que o equipamento tinha parado, eu consigo monitorar isso, né, preventivamente, né? Qualquer oscilação de temperatura abaixo, né, acima, né, de uma temperatura ou acima ou abaixo, ou né? abaixo, ou às vezes dentro isso é tudo de uma parametrizável, faixa, né? né? Se não estiver trabalhando, o equipamento não estiver trabalhando dentro da faixa aceitável, certo, ele pode disparar algum uma evento. porta aberta também, né? Exato. Poderia ser também de um equipamento. Quantas vezes a gente não foi lá no supermercado, aquelas portas da seção de sorvete, às vezes está sem a borracha, danificada, e isso compromete o produto. Sorvete é fácil, dura a cerveja. Pô, eu vi que apitou alguma coisa aqui. Exatamente. Nós programamos o alarme para acima de 24 graus, e é o que aconteceu, né? A temperatura subiu acima de 24 graus, foi acionado então o alarme. Então, pera, subiu 24 graus, acima, né? Acima, quer dizer, está parametrizado, o sistema envia um alerta e ele, como técnico, já recebeu que a máquina está com problema. Exatamente. Já abriu um chamado. Foi menos de 10 segundos, 7 segundos. Exatamente. Enquanto nós estávamos falando aqui distraído, já estava acontecendo. Legal. E qual que é, Diogo, o parâmetro? Por que você... Eu estou vendo na tela aqui que a gente tem você, tem o técnico 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é o parâmetro para você ter recebido esse chamado? Bom, a gente tem 3 técnicos. Na verdade, tem 5 técnicos, né? 3 técnicos estão próximos. Se você ver ali no mapa, a tarefa está mais próxima do Diogo Leite, né? No caso, o meu dispositivo. Então, ela vinculou, opa, o Diogo está mais próximo, está livre, então deixa eu destinar essa atividade para ele. Então, por isso que ela foi já vinculada para o meu dispositivo. Então, aquele ponto azul seria o local da atividade, onde está o supermercado. Né? Nós estamos aqui no estúdio da Fábula Live, que fica aqui na esquina da Cidade Jardim com a Faria Lima, aqui em São Paulo. Então, realmente você está ali, eu estou vendo que você está ali, eu estou vendo que você está aqui também. E aí, como ele é o mais próximo, você recebeu? Exatamente. Eu tenho uma dúvida também. E se eu, por exemplo, eu tenho um problema nesse caso de temperatura, eu tenho que ter equipamento para fazer essa manutenção, eu também posso direcionar para um técnico que esteja preparado e com o equipamento certo para operar. Eu também poderia fazer esse tipo de acionamento, por exemplo? Acho que não só isso. Quem diz, por exemplo, que ele está livre para fazer
Então, dentro do sistema, você cria parâmetros ou regras de negócio que você vai direcionar o chamado para a pessoa que tem o equipamento, a pessoa que está livre, né? Porque às vezes eu tenho ainda 3 concertos para fazer, tem 3 máquinas de sorvete, ou enfim, de congelados que pararam de funcionar. Não adianta eu largar uma e ir para outra. Com prioridade. Prioridade, exatamente. Okay. Perfeito. Então, uma vez que eu recebi essa atividade, né, então eu começo a dar o que nós chamamos de entradas, cada uma das etapas. Então, ó, peguei o atendimento confirmado. Aqui você está avisando o sistema que você está ciente que você tem um chamado de emergência agora da máquina que parou de funcionar. Exatamente. E também o meu back-office consegue acompanhar tudo, né? Se a gente vê ali naquela tela, o status ali está confirmado, o endereço ali que eu estou. E no dispositivo eu começo, ó, já atendi, estou a caminho. Os status vão mudando. Nesse cenário, eu vou ficar recebendo informações até que eu cheguei no local, né? Então, ó, chegou. A partir desse momento, eu paro de receber informações, porque eu já tive toda a oscilação de temperatura. Você consegue visualizar essa oscilação? Sim, sim. A partir do momento que eu... Deixa eu só mudar aqui o status. Atendimento iniciado, que aí eu começo a fazer a manutenção do freezer. E atendimento encerrado. Né? Então, aqui eu já tenho alguns parâmetros pré-definidos. Então, informações do técnico, né? No caso eu, do meu cliente, o endereço. E aqui embaixo eu tenho histórico de temperatura, que foi todo o percurso, desde o momento que eu recebi essa atividade até o momento que eu falei que eu cheguei no local. E aqui eu tenho uma referência, né? O normal aqui dessa temperatura é 28 graus. Então, eu sei que tem alguma coisa errada. Se eu entrar aqui para ver o histórico, eu consigo ver todo o histórico que teve do momento que eu recebi essa atividade até o presente momento. Então, foi 25,3. Né? Se eu for mudando aqui, eu tenho 22 temperaturas de oscilação até que eu cheguei. Então, aqui eu falo. Isso evita aquele problema. Sempre quando o técnico chega, parece que o equipamento está funcionando. Está funcionando. Ele chega lá, pô, cheguei aqui, está funcionando. Então, quer dizer, ele tem o histórico, né, do comportamento do equipamento até ele chegar, que é o problema intermitente. E uma preocupação agora do gerente, do dono do estabelecimento. E se um técnico não aceitar esse chamado, como fica meu freezer que está parado? Então, acredito que através das regras de negócio, né, você faz um loop. Então, por exemplo, a cada 5 minutos se verifica se alguém confirmou o chamado, senão você começa a enviar. Escalar. Exatamente. Ótimo. Exatamente. Uma vez que eu comecei, né, a ocorrência foi sanada, então meu problema foi finalizado. Aqui no caso você fez a manutenção. Fiz a manutenção, né, troquei talvez alguma peça. Vamos colocar aqui como se tivesse consertado, colocar o equipamento em funcionamento novamente. Então, a temperatura vai começar a baixar. Eu posso informar as peças que eu utilizei, o equipamento? Sim, eu posso ter um leque ali de peças, de itens que eu utilizei e fazer esse controle. Ó, eu utilizei uma troca de sensor, uma borracha ou o que foi necessário. Você já pode entrar no histórico de manutenção do equipamento, né, compor todo o histórico, né? E aí você precisa preencher esse checklist de atendimento. Perfeito, exatamente. E esse checklist eu posso colocar diversas informações, tirar foto, colocar uma descrição, criar a lista suspensa para ele informar ali o que foi feito, o que não foi feito, e até mesmo, ó, se não foi feito, então tira uma foto obrigatória ou algo do gênero. Então eu posso montar como eu quiser. Mas, Diogo, quando você fala posso montar como eu quiser, você fala posso 3Com ou o cliente pode montar da maneira que ele quiser? Não, o cliente pode, essa é a ideia. O cliente montar o formulário como ele quiser, né? Super prático. Que é o que você falou do low code. Low code. Basicamente, exatamente. Ele vai compondo, né, esse formulário, arrastando os componentes e descrevendo o que vai ser cada parte do formulário. Podemos até afirmar que é codeless, né? Ele acaba nem codificando. Da parte do formulário, não. Do off-stack, sim. Muito bom. Então, deixa eu só evidenciar, né? Vai bater uma foto ali da exatamente. Temperatura. Posso definir um número de fotos obrigatórias.
no meu caso aqui só uma. Finalizei e enviei minha atividade, ela some do meu dispositivo e ali no meu back-office eu já tenho ali a atividade encerrada com os relatórios que ele pode receber, enfim. Ou seja, então o que o Lab fez foi pegar o Office Track, que é toda a parte de assistência dos técnicos e regra, etc. Pegou uma plataforma de IoT, que está lendo esses dados, e fez uma integração, certo? E Zé, uma coisa, como que é, Zé e Ricardo, perdão, como que é essa integração? Como que se faz isso? Eu sei que, por exemplo, o Office Track existe uma API, né? Mas as plataformas em gerais têm API para fazer essa integração? Sim. Existem várias opções, né? Podemos ter plataformas totalmente prontas que a gente pode só simplesmente começar a usar, tanto para receber a telemetria quanto toda a parte de integração, ou, dependendo de alguns casos, usamos uma plataforma para receber a telemetria, que é comumente chamada de plataforma IoT, e fazemos a integração customizada. Né, toda uma nova API ou todas as conexões entre essas plataformas e o IoT. Não, então eu, como proprietário de uma empresa que loco máquinas, né, se eu faço locação de máquinas de refrigeração, eu estou tão bem servido quanto a parte de IoT para saber o que está acontecendo nas máquinas, como os meus técnicos que prestam a primeira assistência. Exatamente.